Ibicena, conhecido no Ocidente como Avicena, foi o maior filósofo árabe da Idade Média, médico e professor da Universidade de Madrasa, na capital da Pérsia. Nasceu no século X, no ano de 980 d.C., na cidade de Bukhara, mas viveu com a sua família em Isfahan. Desde cedo, teve aptidão com leis. Aos 10 anos, memorizou o Alcorão. Aos 16 anos, começou a praticar a medicina e foi contratado aos 17. Aos 18 anos, sabia todo o conhecimento científico e material do mundo oriental. Em uma época de intolerância religiosa, preconceito e ignorância, Avicena foi um oásis de sabedoria e iluminação. Na época, os cirurgiões barbeiros se proliferavam por todo o Ocidente e não tinham nenhum conhecimento científico no que diz respeito às patologias. Os hospitais da época não tinham condições sanitárias adequadas e muito menos recursos suficientes para atender todos os necessitados. Enquanto isso, no mundo islâmico, basicamente, os hospitais, como Maristã e Isfahan, eram higiênicos, as amputações eram muito bem sucedidas e os pontos cirúrgicos quase não inflamavam, o que era um grande avanço para a época. As cirurgias de guerra eram feitas com uma espécie de anestesia, uma esponja soporífera, basicamente feita com haxixe, ópio e algumas ervas naturais. Avicena orientava seus médicos a organizarem fossas sépticas e latrinas nas campanhas militares do exército persa, de modo que o acampamento não exalava cheiro fétido e o risco de epidemias era evitado. O filme O Físico, disponível no YouTube, retrata bem a diferença da evolução da medicina entre o Ocidente e o Oriente. Um garoto, cirurgião barbeiro do Ocidente, viaja para o Oriente em busca de conhecimento com o médico e professor Avicena. I see nothing. I just feel. Have you never wondered what's inside? You've never looked. You know what the church does to necromancers? Burn them at the stake. Death is coming for him. You felt death? Yes. I'm going to study with the greatest healer in all the world. What is it? The world. The greatest physician the world has ever seen teaches them, Ibn Sina. And allow me to introduce my future bride. The plague doesn't care if you're rich or poor. Are you threatening me, Englishman? Not a threat, my lord. I promise. We will fight for each and every life. Avicena foi inegavelmente o maior médico de sua época. Ele ficou conhecido como o príncipe dos médicos. Escreveu cerca de 150 livros, sendo 40 deles sobre medicina, incluindo a sua obra mais famosa, o Cânone da Medicina, que ele escreveu antes dos 21 anos de idade e é baseado no conhecimento de Galeno. Também é a mais famosa com 1 milhão de palavras, integrando sobre a arte de curar, diagnosticar e tratar as doenças. Tal obra foi utilizada até o século XVII, traduzida também para o latim no século XIII, e ele se definia como filósofo dualista. Julgava corpo e mente como substâncias distintas e chegou até mesmo a influenciar pensadores renascentistas como René Descartes e Dante Alighieri. Avicena faleceu no ano de 1037, aos 57 anos, devido a um câncer no intestino grosso. Tudo que sabemos sobre ele foi transmitido pelo seu discípulo Auguste Joly, que se inspirava nele. Em uma frase atribuída ao médico, ele disse: "A imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o primeiro passo para a cura." Segundo Maomé, a medicina era uma ciência importante, assim como a religião. Povos árabes absorviam o conhecimento dos povos dominados, e assim preservou-se o conhecimento greco-romano por séculos.
A medicina árabe, também conhecida como medicina islâmica, teve origem no Oriente Médio e no norte da África. Ela teve grandes avanços científicos para a época, avanços em áreas como a cirurgia e a farmacologia. Um dos grandes médicos foi Ben Abu Rumia, que foi um cirurgião e médico oftalmologista. Os médicos árabes desenvolveram técnicas cirúrgicas como, por exemplo, a cirurgia de catarata, que envolvia a remoção da catarata com uma agulha especial conhecida como count needle, que empurrava a catarata para fora do campo de visão. Al-Razi foi um dos proeminentes médicos árabes, onde escreveu extensivamente sobre cirurgia oftalmológica, incluindo procedimentos para remoção de cataratas. Suas contribuições ajudaram a moldar o campo da oftalmologia e influenciaram as práticas médicas posteriores. Essa abordagem cirúrgica demonstra a habilidade e o conhecimento médico avançado da época, que continuou a ser uma parte importante do legado da medicina árabe. Conhecimento sobre as propriedades de ervas e medicamentos, como a anestesia utilizada nas cirurgias de guerra. Uma importante característica da medicina árabe foi o foco na observação clínica, no diagnóstico preciso e no tratamento individualizado. Ao longo da história, a medicina árabe desempenhou um papel fundamental na preservação, expansão e transmissão do conhecimento médico. Suas contribuições influenciaram de maneira significativa a medicina oriental e tiveram um impacto duradouro no campo da saúde e bem-estar.